Fala aí, radizeiro e radizeira, tudo bom com vocês? Vamos então para mais uma aula aqui do nosso Delphi Updates. Vamos ver então aqui o nosso segundo princípio do Solid, que é o princípio do aberto e fechado. Nós já falamos bastante sobre ele até agora no curso e vamos ver agora na prática especificamente sobre ele. O que é o princípio do aberto e fechado? O aberto e fechado, esse princípio diz que toda classe ela tem que ser aberta a extensões, porém fechada para modificações. E nós vamos ver, diferente do que vimos até agora nesse segundo módulo, nós vamos ver na prática como nós construímos isso daí, como nós pegamos uma classe que está de um jeito, vamos dizer assim, corriqueiro, né, que nós desenvolvemos corriqueiramente, e como nós remodelamos para essa classe atender o princípio do aberto e fechado, utilizando a orientação a objeto. Vamos lá então? Vamos lá para o nosso Delphi, pessoal. Nós vamos até dentro de uma mesma unit para facilitar aqui a compreensão, pessoal. Olha só, para ficar mais rápida a nossa aula aqui, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma classe aqui, olha só, tarchive. Vai ser uma classe para trabalhar com arquivo, perfeito? O que nós vamos ter aqui? Vamos ter uma procedure, olha só, que vai ser gerar o Word, ó. Para trabalhar com arquivos do Word, vamos ter uma procedure para gerar PDF, perfeito? Vamos botar aqui mais uma procedure para gerar, por exemplo, esse arquivo em XML. Ok. E aqui eu tenho uma function, ó, que vai ser gerar arquivos, ó, que vai me retornar que vai me retornar nada aqui, né? Porque também, pessoal, eu vou falar isso mais para frente, não é uma boa prática a gente ficar retornando booleano só para dizer se a função foi executada ou não. Eu não considero isso uma boa prática, eu programo de um jeito um pouquinho diferente que eu vou mostrar para vocês. Então, perfeito. Tenho aqui essas minhas 4 procedures aqui. Vou dar um Ctrl Shift C aqui. No nosso gerar arquivo, vamos fazer o seguinte, vamos dizer aqui só que ele recebe, por exemplo, aqui assim, ó, o tipo do arquivo. Tá? Vamos passar isso em string. Perfeito. Vou dar um Ctrl Alt Shift P aqui. Se a gente vem aqui agora, qual que é o natural para a gente trabalhar com essa classe? O que nós fazemos aí no dia a dia? Então nós colocaríamos aqui um se, olha só, tipo foi igual, por exemplo, eu passo aqui ao Word, ele vai chamar o que, ó? Ele chama aqui a função, ó, gerar o Word, perfeito? Se não, se, aí vamos lá, tipo, foi igual, nós temos ali qual outro PDF, ó, ele vai chamar quem, ó? Ele vai chamar o gerar PDF, né? E aí você vem para outro aqui, ó, se não se, tipo, foi igual a XML, olha só, a gente chama o gerar XML. Perfeito? Compilando aqui, ó, ok. Tudo isso funciona? Funciona. Né? Qual de vocês nunca fez isso? Qual de vocês nunca fez uma implementação desse tipo? Isso funciona. Só que isso é uma prática de programação terrível. Por quê, pessoal? Olha só, primeiro, a gente não está obedecendo o princípio do aberto e fechado. Aí nós vamos ver o porquê que nós não estamos. Mas antes disso, imagine que se eu tenho que gerar arquivos em mais de um lugar, né, se eu tenho essa função em outros lugares, para todos os lugares onde eu vou ter que mexer, eu vou ter que implementar um outro if-else, eu tenho que implementar esses if-elses lá para saber qual é o tipo do arquivo e tudo mais, tudo que tem que gerar. Se eu precisar amanhã colocar um novo tipo de arquivo, eu tenho que vir aqui implementar um novo if-else aqui dentro. E se eu faço isso em mais de um lugar, eu tenho que implementar isso em todos os outros lugares. Então isso é uma prática de programação terrível. Você vai dizer, mas é só um if-else, né? Um else-if. É só um else if, mas isso pode te dar uma dor de cabeça muito grande, de ter que ficar debugando o código para achar o que for, o que está fazendo, e fora que o código fica completamente aerodinâmico ali, como eu costumo dizer, porque ele vai cada vez mais se afastando da margem. Toda vez que o código está se afastando da margem, isso não é legal, isso vai trazer problemas para você. Ah, Túlio, mas eu posso botar um switch case para fazer isso daí? Pode, mas não muda nada. A mesma dificuldade que você vai ter para implementar o switch case, um novo tipo nesse switch case você vai ter para botar um else if, então vai dar no mesmo, não vai ficar legal o seu código escrito desse jeito. Isso daí é uma violação das boas regras, né, e das boas práticas de programação, pessoal. Túlio, então como eu resolvo o princípio do aberto e fechado? Como que esse meu método vai ficar fechado para modificação e aberto para implementação? Quando nós falamos assim, e aberto para extensão, né, desculpe. Quando nós falamos que ele tem que ser fechado para modificação, é o quê? Eu tenho o meu gerar arquivos. Eu preciso colocar um novo arquivo, o arquivo TXT. Eu tenho que ser capaz
de gerar, utilizar o método de gerar arquivo para um novo arquivo, para o TXT no caso, sem precisar mexer nessa função. Perfeito? Então, como nós vamos fazer isso daí? Simples, abstração, polimorfismo, coisas que nós já vimos lá no primeiro módulo. Vamos lá, então? O que nós faríamos aqui, pessoal? Ao invés de nós termos uma única classe para todos, nós teríamos uma classe arquivo, simplesmente com a função gerar arquivo. Perfeito? Ok, então deixa eu vir aqui, deixa eu apagar essa salada toda que nós fizemos aqui, olha só. Minha classe arquivo teria só isso daqui. E eu diria que essa minha função, gerar arquivo, ela é virtual e abstract. Okay? Então ela pode ser sobrescrita, né? Pode ser uma função que não precisa ser implementada na classe arquivo, mas ela pode ser sobrescrita em outras classes, que vão herdar de arquivo. Então eu venho aqui agora e vou criar aqui o meu T arquivo Word, ó, Word igual a class, e está herdando de T arquivo. Perfeito? Ele vai implementar quem? Ele vai implementar esse camaradinho aqui, ó. Então nós vamos vir aqui, vou dar um override aqui, ó. Melhor, isso, vou dar um override nele aqui. Perfeito. Então, ó, vou vir aqui agora e vou chamar aqui, por exemplo, ó, vou criar aqui, vou só trocar o nome aqui para ter arquivo PDF. Perfeito? E vou vir aqui também e vou criar aqui o meu ter arquivo XML. Ó, ter arquivo XML. Perfeito. Então já tenho meus 3 ter arquivos aqui, ó. Ctrl Shift C, ó, para você, Ctrl Shift C para você. E agora Ctrl Shift C para você. Então tenho todos os meus tipos de arquivo aqui agora. Tudo como que eu vou trabalhar com esse camarada agora para ele gerar o arquivo para mim. Então vamos botar um botãozinho na tela aqui, só para vocês terem essa noção do que está sendo feito. Aqui, pessoal, ó, eu simplesmente vou criar uma variável que eu posso estender ela, agora eu posso chamar qualquer uma que eu quiser. Então eu vou dizer aqui, eu vou ter o meu arquivo do tipo, ó, por exemplo, ter arquivo Word, ok? Se eu vim aqui, ó, arquivo, recebe, ter arquivo Word, aqui, ó, ponto create, vou dar um try finale, ó, arquivo, ponto free, perfeito, e aqui eu chamo o meu arquivo, ponto gerar arquivo. Então, o meu gerar arquivo agora, pessoal, ele está funcionando para qualquer um que seja as minhas implementações. E por que isso está aberto para extensão e fechado para modificação? Porque agora, sem eu precisar mexer no que está, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o meu gerar arquivo Word. Então eu posso colocar, implementar o meu método aqui de gerar arquivo Word, gerando arquivo, ó. Beleza. E quando eu precisar, e posso fazer a mesma coisa no PDF, no XML. E quando eu precisar agora, por exemplo, eu preciso gerar um arquivo TXT. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou criar uma classe, arquivo TXT, que herda da classe, arquivo, olha só, e implementa o método gerar arquivo, ok? Perfeito, então agora eu já tenho o meu TXT. Quando eu for mexer agora com o meu TXT, por exemplo, que eu só tenho um lugar no meu sistema que precise utilizar um arquivo TXT, eu simplesmente vou nesse lugar e vou botar lá para instanciar, em vez de instanciar teu Word, instancia para mim, ó, eu venho aqui, ter arquivo TXT, pronto, acabou. Eu não preciso mais mexer na implementação do Word, eu não preciso mexer na implementação do PDF, do XML, e nem na minha função de gerar arquivos, de nenhum deles, porque elas estão fechadas para modificação. Porém, esse método está aberto para extensões e eu consigo gerar quantos arquivos eu quiser, cada um trabalhando na sua responsabilidade, sem um afetar o outro, usando POO puro, pessoal, POO puro com abstração e polimorfismo, tá bom, pessoal? Então espero que você tenha entendido essa aula aí, ficou acho que bem simples esse conceito do aberto e fechado agora depois desse exemplo, não é mesmo? Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.